Antes de iniciarmos com a nossa meditação da noite, queria falar a respeito daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, a respeito daquilo que Deus está fazendo nesse lugar, a respeito daquilo que Deus tem feito na vida de cada um de nós. Semana passada nós falávamos sobre cura, sobre milagres e falávamos sobre continuidade. Continuidade, a nossa vida cristã, ela precisa ser continuidade. O nosso envolvimento com o Espírito Santo, ele precisa ser contínuo. O nosso envolvimento com as coisas de Deus, ele precisa ser contínuo. Eu costumo dizer que as nossas orações e a nossa vida com Deus é como um avião que ele entra no início da pista de pouso e ele liga os seus motores, liga as suas turbinas e ele arranca. E ele vai adquirindo velocidade até o ponto dele decolar. Se algo acontece no caminho e aquele arranque é interrompido, ele precisa parar e retornar ao início da pista. É por isso, queridos, que nós precisamos de continuidade na presença de Deus. E não viver uma vida cristã de rotinas de altos e baixos, altos e baixos. Por mais difícil que seja se manter no topo do monte, nós precisamos viver lá. Por mais difícil que seja viver no topo do monte com Deus, nós temos que viver lá. Nós precisamos viver lá. Eu queria falar essa noite sobre propósito. Sobre propósito. Sobre chamado. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Sabe, queridos? Existem três coisas que são diferentes na nossa vida cristã. Uma coisa é propósito, a outra é o chamado e a outra é o meu ministério. Sabe, amados, que nós podemos ter um chamado para exercer algo, mas durante a nossa vida exercer diversos ministérios. Quando eu iniciei a carreira na fé, eu logo senti o chamado para pastor, mas eu exerci o ministério fui até líder de louvor, eu fui sem tocar nada, sem saber cantar nada. Nós tínhamos um grupo de louvor, e Deus abençoou, porque eu estava disposto e disponível. Porque o cristão de verdade, ele serve onde quer que ele esteja. Assim como José serviu na casa de Faraó, assim como José serviu na casa do seu senhor, que ele foi comprado pelo gerente, pelo general de Faraó, ele estava lá e ele serviu na prisão, onde quer que ele esteve, ele serviu. Isso é um chamado, isso é um propósito de servir. E durante a sua carreira ele exerceu vários ministérios. E hoje eu queria falar sobre propósito, em nome de Jesus. Sabe, queridos, que através da vida de Moisés, não é essa mensagem, vai linkar com a mensagem que nós vamos pregar, mas durante a vida durante a vida de José, que nós estamos falando, o povo escolhido entrou no Egito e lá eles cresceram numerosamente. O faraó que havia os feito entrar faleceu, os próximos faraós tiveram medo do crescimento deles. Tiveram medo que eles se multiplicassem a tal forma que eles viessem a governar aquela terra, a dominar aquela terra. Então, antes que eles tomassem proporções grandes demais para serem controlados, eles foram escravizados. E eles foram escravizados durante 430 anos. E qual era o propósito de Deus para aquele povo? Alguém sabe qual era o propósito de Deus para aquele povo? Tirá-los do cativeiro do Egito e levá-los até a terra prometida. Esse era o propósito de Deus para Israel, para todas aquelas pessoas. E Deus levanta um homem para cumprir aquele propósito, mas não sozinho. Cumprir aquele propósito com várias pessoas junto dele. Pessoas que tinham os seus chamados e pessoas que tinham os seus ministérios, que entraram no propósito que Deus tinha para aquele povo. Isso é propósito, o que Deus quer para nós. O que Deus quer para nós aqui? Alguém sabe o que Deus quer para nós? Sabe, amados, que essa semana eu tive meditando muito sobre propósito. Meditei muito sobre propósito. E Deus me fez lembrar, me levou de volta
como se eu estivesse fora, vendo uma situação que eu e a pastora Josi vivemos há 15 anos atrás. Nós morávamos ainda na casa da dona Lourdes, 15 anos, acho que 15 ou 16, 15, não 15 eu acho. Morávamos lá, porque a Raíssa faz 17, ela tinha, faz 15, entre 15 e 16 anos. E nós começamos a orar de madrugada na sala de estar. A gente assistiu uma pregação do pastor Cirilo, né? Uma pregação maravilhosa do pastor Antônio Cirilo. Tem um dom maravilhoso de cura, de poder, de milagre, dom de maravilha. A gente assistiu e depois separou um tempo de oração. Nós ligamos um louvor e ali nós começamos a buscar a Deus juntos. E Deus liberou algo em nosso coração ali naquela sala. Deus ali liberou um propósito de vida para nós. Termos um ministério que é uma igreja escola. Uma igreja escola. Que seria reconhecida nacionalmente. E isso eu tenho plena convicção e certeza de que nós vamos chegar lá. Então, se você perguntar hoje qual o propósito das nossas vidas, é termos uma igreja escola. Eu acho que foi com a Magda e o Mano que eu conversei esses dias, e eu falei sobre o presidente Kennedy. No momento em que eles estavam trabalhando para colocar o homem na Lua. E tinha um homem lá que estava dentro, ali esqueci o nome agora daquele lugar, mas é lá na NASA lá. E tinha um homem trabalhando ali. Ele estava, eu acredito que ele estava varrendo, e Kennedy era um cara muito bom, muito do povo. Chegou e foi conversar com aquele homem e disse assim: qual a tua função aqui? E aquele homem olhou para o presidente e disse assim: eu estou ajudando a levar o homem para a Lua. Cara, isso é maravilhoso. Isso denota que não existe graus de importância em um propósito, desde que todos estejam no propósito. Isso é fantástico. É fantástico, enfim, essa não é a pregação, mas Deus moveu meu coração durante essa semana a respeito disso, e é por isso que eu não quando alguém olha para mim e fala assim: pastor, não tem como a gente caminhar junto mais. Eu lamento, mas eu não faço nada assim, de insistência para que essa pessoa não se vá, porque cada um de nós tem um propósito nessa terra. Porque ministérios, cada um tem o seu. Chamado, todos têm o seu. O meu ministério, o meu chamado, eu vou exercer onde quer que eu esteja. Amém? Se Deus me tira daqui essa noite e como Ele fez com Filipe, né, me translada. Pum, sumo daqui e apareço lá na China, eu vou exercer o meu ministério e o meu chamado lá, que é pregar o Evangelho. Agora eu estarei longe do meu propósito. Então ministério é chamado, todo mundo exerce onde quer que seja. Talvez o propósito de vida de algumas pessoas não era estar aqui, fazendo com que essa igreja seja uma igreja escola, junto com a gente. Mas o seu ministério e o seu chamado estavam exercendo aqui com excelência. Mas não tinham seu propósito aqui. Eu lembro quando um casal chega para nós e pede uma reunião e fala: olha, pastores, a gente estava orando e Deus nos falou que aqui não é, eles estavam uns 3 anos com a gente, né? Aqui não é o nosso lugar. E eu amém, por quê? Pedi uma explicação, ela deu, Deus te abençoe. O que nós vamos falar se a pessoa fala para nós assim: Deus falou para mim? Assim como eu, um dia cheguei para o meu pastor e falei: pastor, Deus mandou que eu saia da sua igreja. Rodrigo, mas o que está acontecendo? Nada, pastor. Rodrigo, mas o que fizeram para ti? Tu está magoado, tu está chateado? Não. Não é bom aqui? É maravilhoso aqui.
é ótimo aqui. E eu vou falar para vocês, eu sofri demais quando saí daquele lugar. Demais, nós sofremos assim, de uma forma, até pouco tempo atrás estávamos sofrendo ainda, sanções e, enfim. Era muito boa a vida lá. Estávamos exercendo o nosso chamado com excelência, o nosso ministério com excelência. Mas eu não estava cumprindo o propósito. Então é legal isso porque nós temos um propósito. Todos nós temos um propósito. E às vezes o nosso propósito é agregar. E um propósito que já esteja em andamento. E isso, queridos, é maravilhoso. Assim como, por exemplo, o meu propósito se uniu ao propósito do apóstolo Alexandre. Embora não tenhamos a mesma congregação, a mesma igreja, mas andamos juntos. Ele é meu pastor, ele é o nosso apóstolo. Qual o propósito dele? Você percebe que que o nosso propósito é ser uma igreja escola. Qual o propósito dele? Reino Kids. Ele tem uma escola na igreja. É para crianças. Enfim, eu conheço ele há 10 anos. Nosso propósito foi há 15, 16, 17 anos. Então Deus une propósitos. Amém? Deus une propósitos para que a gente possa nos fortalecer e andar junto. E eu queria abrir a palavra do Senhor com vocês essa noite no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Eu queria subir aqui antes de iniciar ali, porque ficou feio isso, mas amém. Deus é bom. Romanos capítulo 8, versículo 28. Amém? A palavra de Deus diz assim em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabe, queridos, que normalmente quando nós falamos, recitamos, e eu confesso algo para ti aqui, eu amo recitar esse versículo. Eu amo falar sobre este versículo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós normalmente paramos aí, né? Paramos aí. E esquecemos que um versículo e um texto não pode sair do seu contexto. Então, na verdade, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que estão cumprindo o propósito que Deus colocou no coração. Porque de nada adiantaria, eu não posso dizer que tudo coopera para o meu bem. Eu amo a Deus, queridos. Sabe o que eu faço? Eu faço minhas as palavras de Charles Spurgeon. Que ele diz assim: Deus, se eu de fato não te amar da forma que eu penso que eu te amo, então permita que eu te ame mais. Porque às vezes tem isso, né? Às vezes a gente ama a Deus. E quem aqui ama o Senhor? Todos nós amamos a Deus. Amém? Mas talvez o amor que eu sinto por Deus não é suficiente para me trazer para perto dele algumas horas por dia. Mas dentro do meu coração e da minha mente, eu amo Deus e amo demais. E não tem nada errado nisso. Nós precisamos amar a Deus e crer que amamos ao Senhor. Precisamos, devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E dizer, testemunhar do nosso amor por Deus. Mas Charles Spurgeon, um dos maiores evangelistas da história, disse: Pai, ou seja, Deus, se eu de fato não te amar como eu penso que te amo, então me permita te amar mais. Sabe, queridos, então assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor e no meu entendimento aqui dentro, sou a pessoa que mais amo. Quem pensa como eu?
Amém? Mas talvez eu não ame tanto assim, como por exemplo outro irmão, que abre mão dos seus prazeres para estar na presença. Cara, isso é que é amor. Que abre mão do seu sono, de alguns momentos de sono ou de diversão, ou de algo que goste muito para estar na presença de Deus. Talvez essa pessoa ame mais a Deus do que eu, mas para mim, eu amo de uma forma full. É impossível te amar mais. Agora, para que as coisas comecem a cooperar para o meu bem, não basta eu apenas amar a Deus. Porque eu posso amar a Deus e não estar cumprindo o meu propósito. Vamos falar um pouquinho de Jonas. Deus trouxe à minha mente agora Jonas. Qual era o chamado e o ministério? Qual era o ministério de Jonas? Profeta. Qual era o chamado de Jonas? Pregar o evangelho. Naquela época não tinha ainda. Apesar de que a palavra evangelho, quantos sabem o que significa a palavra evangelho? Evangelho significa boas novas. Jonas estava pregando boas novas ou não? Sim. Então ele pregava o evangelho. Tá bom? Então assim, o chamado de Jonas era pregar o evangelho. Mas qual foi o propósito da vida de Jonas? Ser usado para trazer arrependimento a Nínive. Então, queridos, quando ele decide, e durante toda a sua vida, antes de ser ordenado a Nínive, porque é assim, às vezes nós não estamos tendo um propósito até que, pum, teu propósito é tal. Com Jonas foi assim, comigo foi assim, com a pastora foi assim, pode ser assim com você. Jonas estava muito bem, exercendo o seu ministério profético, de profeta, cumprindo o seu chamado de pregar o evangelho. Porque não se engane, ele não começou a pregar lá em Nínive. Agora, até eu vou anotar aqui para não esquecer essa palavra. Deus trouxe agora. Ele não inicia o seu propósito, ele não inicia o seu chamado, tampouco o seu ministério em Nínive. Mas em Nínive ele cumpre o seu propósito. O propósito da vida dele era trazer arrependimento. Tem membro novo hoje, hein? Em nome de Jesus, né? Glórias a Deus. O propósito da vida de Jonas era trazer arrependimento a Nínive. Não ele, óbvio, mas o Espírito do Senhor que agiu através da pregação de Jonas, tá? Eu não preciso ficar repetindo isso o tempo inteiro. Se eu falar que é Jonas ou é nós, não é porque, né? Enfim. Mas então, antes de Jonas estar cumprindo o seu propósito, as coisas estavam cooperando para ele? Não, antes de Jonas saber qual era o seu propósito, as coisas estavam cooperando para ele? Cooperando para o bem dele? Alguém tem dúvida aqui que Jonas amava o Senhor? Jonas amava o Senhor. Amém? Senão ele não seria um profeta, tampouco pregador de boas novas. Antes dele descobrir o seu propósito, as coisas cooperavam para o bem dele. Afinal, a Bíblia não relata aqui que Jonas tinha uma vida desgraçada. Muito pelo contrário, diz que ele era um profeta de Deus. E nós sabemos como viviam os profetas naquela época. Ponto. Quando Deus chama Jonas e diz: Jonas, o teu propósito é ir para Nínive. Então agora, Jonas era alguém que conhecia o seu propósito. E o que ele disse para o Senhor? Não. Então, queridos, as coisas começaram a não cooperar muito bem para Jonas. As coisas começaram a não cooperar muito bem para Jonas. A Bíblia diz que ele se recusa.
a cumprir o seu propósito. Ou seja, ele estava cumprindo o seu chamado, pregava as boas novas, ele estava cumprindo o seu ministério, ele era um profeta, mas naquele momento ele decidiu não cumprir seu propósito. E quando ele não cumpriu o propósito, Deus olha para ele e fala assim: está muito fácil a tua vida, tu vai, porque é o teu propósito. Isso me faz pensar, queridos, que um ministério talvez eu escolho fazer ou não, um chamado talvez eu possa escolher estar cumprindo aqui, ali ou lá, mas um propósito tu não tem escolha. Quando Deus tem um propósito para as nossas vidas, Ele decide o propósito e Ele cumpre o propósito nas nossas vidas. Nós querendo ou não, Ele cumpre o propósito nas nossas vidas. Sabe, queridos, que eu vivi um período da minha vida, nós como família, vivemos um período das nossas vidas em que nós não queríamos cumprir o propósito. Nós queríamos cumprir o nosso chamado, o nosso ministério. Aí sim. O que nós vamos fazer? Vamos abrir uma igreja em Laguna. Eu estaria dentro do meu ministério, sendo pastor lá. Eu estaria cumprindo o meu chamado, pregar o evangelho, as boas novas, sim. Mas qual era o propósito de Deus? Quando Deus nos levanta pastores, Deus levanta essa família como instrumento da tua justiça em Cachoeirinha. E aí chega um momento em que a gente decide, então, na Laguna não, vamos para Portugal. Vamos ganhar em euro. E nós estávamos prontos para ir. Prontos, nós, não sei, assim, até propositalmente, vamos dizer assim, aconteceram, na verdade, algumas coisas que fizeram com que a nossa igreja desse uma reduzida e a gente pensou, é agora. A gente fecha aqui, abre lá e segue a nossa vida. Segue a vida. A gente já tem tudo, queridos, nós já temos tudo. Botar um caminhão aqui na frente, bota coisa, a gente abre uma igreja onde quer que a gente vá. E eu acho que a maioria das pessoas aqui já sabe, e eu vou, para vocês entenderem onde eu quero chegar. Dia 4 de abril de 2017, 4 de abril de 2017, eu era empregado, trabalhava numa multinacional, tinha um bom salário. Eu estou saindo do serviço 7h pouca da noite, noite escura, nosso coração ardendo por praia, né? Queria ir para a Laguna. E eu saí do serviço, ligo para a Josi, para a pastora Josi, e digo assim: vamos fazer um churrasco hoje. Isso era o quê? Uma terça? Era sexta já? Acho que não era sexta, não, porque no outro dia eu ia trabalhar. Era segunda ou terça, eu acho. Depois a gente vê no calendário, também não importa. Para vocês verem como estava a nossa vida, né? Vamos fazer um churrasquinho hoje? Vamos. Aí eu falo para ela, vou passar no mercado então, vou pegar uma carne, papapá, mandar a lista, mandou a lista. Bloqueei o telefone, larguei no console do carro e vim embora, estou dirigindo. Ali perto das tintas Renner, na 118, um pouco mais para cá, acontece um acidente ali. Uma senhora se atravessa na frente do carro. Eu vinha a 60 por hora. 60 por hora. Ela sai de trás de uma placa com uns matos altos, tinha só um carreirinho assim. Ela salta dali, eu venho pela pista da esquerda e pego ela. Essa mulher, para minha infelicidade, ela veio a óbito. E foram os piores dias, talvez, da nossa vida. Foi horrível. O que aconteceu? Processo, polícia, bababá. E eu chego para o delegado, lá na Polícia Civil, e digo assim: senhor, a gente está com o nosso caminhão carregado já para ir para Laguna, morar em Laguna. Ele olha para mim, dá uma risadinha e faz assim:
não sai do estado. Não sai do estado. Quando resolvemos, Deus nos obrigou a ficar. Nínive, né? Nínive, Cachoeirinha é minha Nínive. Já tentei para Três Coroas, também não consegui, né? Impressionante. Mas amém. Minha Nínive. E então, o que eu estou querendo dizer com isso tudo, queridos? Que as coisas podem não cooperar tão bem assim, quando nós não estamos exercendo o nosso propósito. Nosso propósito. Qual o teu chamado? É tal. E o teu ministério? Tal. E o propósito da tua vida? Deus ainda não me deu. Glórias a Deus. Vai que o teu propósito é pregar na África do Sul. E tu vai ter que deixar tudo e ir para a África. E tu dizer que não, essa promessa acabou para ti, queridos. Porque esse versículo de Romanos, capítulo 8, versículo 28, ele é muito claro, porque para... Não é essa aqui. 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Uma parte do versículo não exclui a outra, ele precisa estar em conjunto. Nós temos um ministério, nós temos um chamado e precisamos ter um propósito de vida. Caso eu ainda não tenha recebido um propósito de vida, eu agrego e somo no propósito de vida de outras pessoas, porque talvez o meu propósito de vida seja manter uma obra, o meu propósito de vida seja ensinar numa escola, o meu propósito de vida seja cuidar de crianças, o meu propósito de vida seja educar filhos, o meu propósito de vida talvez seja apenas não, é um ministério maravilhoso, mas evangelizar, pregar, trazer pessoas para dentro da igreja. Talvez o meu propósito de vida eu não esteja ainda cumprindo, mas eu preciso entender que eu não posso fugir do meu propósito. Não posso fugir do propósito. Eu queria meditar com você essa noite a respeito disso, porque eu tenho certeza que algumas pessoas aqui já receberam o seu propósito de Deus. Outras ainda não. Pessoas talvez já receberam e não entenderam ainda o seu propósito. Talvez meu propósito seja somar. Arão, quem lembra de Arão na história de Moisés? Arão, sumo sacerdote, o primeiro sacerdote da história de Israel, somava no propósito de Deus de levar o povo até a terra prometida, junto de Moisés. Deus deu o propósito ao coração de Moisés. E ali, o propósito de vida de todas as pessoas que estavam com ele era levar o povo à terra prometida. Então, nós temos, às vezes, o propósito de fortalecer outras pessoas, fortalecer outras obras. Quem conhece a história da Colinos? Já não existe mais Colinos, né? Mas quem conhece a história da Colinos? O dono da Colinos, o fundador da Colinos era cristão. Conhece? Quem sabe dessa história? E esse cara, ele dizimava 10% dos lucros que a empresa tinha. A empresa começou a crescer e Deus foi mostrando para ele qual era o seu propósito. E o seu propósito era manter obras. E aos poucos, aquele homem foi aumentando a ponto de, no fim de sua vida, a Colinos era uma empresa milionária, uma empresa multinacional. Aos poucos, aquele homem foi 10, 20, 30, 40. No fim de sua vida, o dízimo daquele homem era 90% dos seus lucros. E ele era milionário. Imagina o que não era os 10% do lucro daquele cara. Imagina. Sabe, amados, que às vezes o nosso propósito para nós não é muito claro. E nós sim precisamos orar para que Deus revele. Precisamos orar para que Deus mostre o nosso propósito. Para que nós possamos viver o propósito de Deus e participar das suas promessas, daquilo que Ele tem. Porque a nossa vida ela é completa quando vivemos o propósito pelo qual fomos chamados.
O propósito pelo qual Deus vem e nos abençoa, nos dá ministério, e para cumprir o ministério, o chamado e o propósito, Ele acrescenta os seus dons, os seus talentos. Quem sabe qual foi o propósito de Jesus? Claro, morrer na cruz, nos trazer salvação e tal. Mas o que Cristo veio fazer na terra, sem contar o momento de sua morte? Ele veio ensinar. Mas ele curou, Sim, ele curou. E a Bíblia diz, enquanto saía de um lugar para outro, enquanto ele vinha de um lugar para outro, aconteciam os milagres. Aconteciam os milagres porque ele estava cheio de Deus, cumprindo o seu propósito. Aconteciam os milagres porque ele era Deus, na verdade. Ele estava cheio daquilo. Então tudo que ele fazia era operar prodígios, milagres, maravilhas, salvar, perdoar pecados. Tudo o que ele fazia era isso. Mas ele veio para ensinar e pregar as boas novas do reino. Ele veio nos apresentar o reino de Deus. Ele não veio aqui apenas para salvar o mundo. Ele veio para ensinar sobre o reino de Deus. E a Bíblia diz que ele ensinava nas sinagogas, e a evidência disso é que as pessoas se maravilhavam. Que nova doutrina é essa? Veja com que autoridade ele prega. Porque ele veio pregar uma nova doutrina. E no percurso, o que ele tinha? Poder, graça, autoridade. Autoridade de Deus. Isso é o que ele veio fazer. Então Cristo, ele cumpriu o seu ministério, ele tinha um chamado, mas ele cumpriu fielmente o seu propósito. Fielmente o seu propósito. E nós precisamos disso, para que a gente possa viver. Qual o propósito? Qual o meu chamado? Talvez aqui algumas pessoas Deus esteja levantando para curar, para ser agentes de cura para essa nação, talvez para a nossa cidade, talvez para o nosso bairro. Talvez Deus esteja levantando algumas pessoas aqui para ser grandes evangelistas, a ponto de arrebanhar, levar, carregar multidões com suas pregações. Sabe, queridos, que às vezes evangelizar não tem nada a ver com igreja, sabia? É claro que nós evangelizamos para trazer pessoas à salvação, e a partir da salvação elas precisam congregar em algum lugar. Precisam. Agora, Benihim foi um baita de um evangelista. Quantas pessoas não entraram, conheceram Cristo através da vida desse cara? E quantas pessoas foram para a igreja dele? Talvez o meu propósito de vida seja evangelizar as nações. Talvez o seu propósito de vida seja evangelizar as nações. Talvez o seu propósito de vida seja manter alguém que evangeliza as nações. Talvez o seu propósito de vida seja orar por alguém e essa pessoa ser curada. Talvez o seu propósito de vida seja abrir uma congregação, uma célula na sua casa, um PG em sua casa, e ali ser uma porta aberta de entrada para um ministério. Talvez o propósito de vida seja, porque a gente sempre fala às vezes que a igreja precisa fechar a porta dos fundos, né? Quem já ouviu falar sobre isso? Às vezes as pessoas estão entrando pela porta da frente e fugindo pela porta dos fundos. Talvez o propósito de vida, o seu propósito de vida seja fechar a porta dos fundos. Aí de que jeito, pastor? Procurando as pessoas que não estão vindo à igreja, ligando para as pessoas que não vêm à igreja, ligando, buscando, procurando saber. Tem pessoas que têm isso como um chamado, queridos. Pessoas que às vezes passa 15, 20 dias, algumas pessoas nem lembram que essa pessoa não veio à igreja, mas tem pessoas que têm o coração nisso, que se a pessoa faltar um culto, já fica preocupado e vai atrás. Cada um tem um chamado, cada um tem um propósito. Às vezes os nossos propósitos se unem. Às vezes os nossos propósitos se unem, e cada um exercendo o seu chamado e o seu ministério. E qual é o nosso propósito? Ser uma igreja escola. Ser uma igreja escola. E Deus quer levantar o ministério de cada um aqui
e o chamado de cada um aqui para cumprir este propósito nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero orar contigo para que Deus revele chamados, para que Deus revele propósitos. Sabe, amados, que eu conheço algumas escolas de teologia. Eu não digo só isso. Sabe, amados, que quando Deus coloca no nosso coração sobre ser igreja escola, eu lembro que a gente anotou tudo num caderno. Eu nem lembro onde que está esse caderno, mas estava lá. Nós vamos cumprir esse propósito em nome de Jesus, que é não apenas ter aula, a gente já iniciou isso com cursos de teologia aqui, mas o nosso sonho é ter não apenas teologia sistemática aqui na igreja, mas ter teologia revelada aqui na igreja também, que é uma outra linha teológica. É ter um curso de aperfeiçoamento para músicos. É ter um curso, uma escola de dança para levantar ministérios de adoração. É ter curso, nós já tivemos inclusive, a gente está meio parado agora, né? Mas já tivemos inclusive curso de artesanato. Se o nosso propósito é ser igreja escola, o que uma escola ensina? Tudo. Nós vamos ter o quê? Cadeiras, vamos dizer assim, cursos, cultos de empreendedorismo. Sabe por quê, amados? Porque esses pequeninos que estão aí, eu não quero que cresçam com a minha mentalidade pequena, fraca, falha. De um homem que precisou apanhar muito dessa vida para entender o que Deus queria realmente. De um cara que achava que não, tá tudo bom, tá bom, Deus já me deu salvação, o resto é o resto. A família passando necessidade em casa. Vida financeira destruída. Mas tá bom, porque Deus me salvou. E é claro que é ótimo que Deus tenha me salvado, mas Deus não quer parar por aí. Sabe por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem, que são chamados segundo o seu propósito. Vamos orar e vamos encontrar o nosso propósito. Talvez o teu propósito essa noite é sair daqui com um dom de cura e curar nações inteiras. Eu já vi pessoas falarem 2 horas com outras pessoas e aquela pessoa não mudar a sua vida e continuar com a mesma dor, no mesmo sofrimento. E eu já vi pessoas lançarem 2 palavras e aquela pessoa tem uma cura interior no ato. Propósito de Deus, agente de cura para essa nação. Sabe, amados, eu já vi pessoas, e a gente já falou, até brinca, né? A gente brinca com isso às vezes. Cara, a gente vê chamado, ministério e propósito dessa forma, tu quer ver? Eu, conheço alguém e começo a convidar para vir na igreja. 12 anos se passam, aquela pessoa nunca vem à igreja. Nunca veio. Aí uma pessoa que tem um chamado, o seu propósito é trazer vidas para dentro da igreja, tem um chamado evangelístico, um ministério evangelístico, vai lá e, tu viu? 0 grau de temperatura hoje, né? Tu viu que a noite vai cair para -3? Vi. E essa chuva que não para, tá ruim, cara. Não dá vontade de sair de casa, né? Não dá. Vamos na igreja? Vamos. Mesmo tudo batendo contra, a pessoa sente de Deus de ir, porque é o chamado do cara. É o propósito que Deus colocou e levantou ele para fazer. Então vamos descobrir nosso propósito, vamos descobrir nosso chamado, para que nós possamos viver uma vida excelente na presença de Deus, e não apenas excelente, mas com excelência. Viver com excelência, uma vida excelente para um Deus maravilhoso que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós, muito mais do que necessitamos, nós devemos isso a Ele. Nós devemos isso ao Senhor, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé em nome de Jesus, vamos orar e